E o desembargador Antônio Carlos Esteves, com muita saudade dos outros companheiros de mesa, desembargador João Batista Damasceno e Rogério de Oliveira, mas reforçado aqui com a administradora Zilma Ferreira. O entrevistado de hoje é o vereador Jefferson Moura, e a gente tinha deixado no ar uma comparação, se está funcionando a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, que está balançando os alicerces da República, e se a Câmara dos Vereadores não consegue instalar uma CPI para dar transparência às contas públicas, eu perguntava, será que o Ministério Público e a Polícia do Rio de Janeiro não estão funcionando, vereador? Olha, eu acho que é o contrário, desembargador. Na verdade, nesse último período, o Ministério Público em especial e, a partir daí, a Polícia Federal têm funcionado bastante. Estão passando o Brasil a limpo. Né? A implementação da transparência a partir da Lava Jato tem sido, a despeito de questões pontuais, de críticas, a gente sempre tem que pensar em melhorar e afirmar a democracia, o sistema democrático. Isso serve não só para o Parlamento, não só para o Executivo, mas também para o Judiciário, também para o Ministério Público. Não é? Mas é categórico que há um esforço real e que tem gerado frutos reais. O que infelizmente não está funcionando no Brasil hoje são os parlamentos, porque abrem mão da sua competência, em geral, a serviço dos interesses do Executivo, dos prefeitos. Na cidade do Rio de Janeiro é assustador. Os vereadores abrem mão, a maioria da Câmara Municipal abre mão do seu direito legítimo de legislar, foram eleitos para representar o povo da cidade do Rio de Janeiro e representam tão somente os interesses do prefeito Eduardo Paes. Isso é algo que não se trata de politizar o debate, mas de dizer, olha, a independência dos poderes é fundamental para que nós possamos ter uma harmonia, afirmar a democracia e garantir a transparência. O exercício da tentativa de implementar a CPI, a implementação da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito das Olimpíadas, se baseou, inclusive, como fato gerador, nas investigações da 26ª fase da Lava Jato, que trazem informações que envolvem diretamente empreiteiras na execução, na construção de equipamentos olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. A gente está acompanhando agora uma situação absurda que aconteceu, que se colocou, né, nesse processo da Vila dos Atletas, né, onde ali se localizam não só as arenas, né, a estrutura na Barra da Tijuca, mas a Prefeitura fez uma licitação para construir a Vila dos Atletas. Né, você determinou um determinado valor pelo metro quadrado, um consórcio de empreiteiras que envolve a Aldebrecht, a Carvalho Hoskins, envolve Andrade Gutierrez, né, ganhou essa licitação para construir a Vila dos Atletas ali mais ou menos, né, mais ou menos ali do lado do antigo autódromo, virado para a avenida. No transcorrer da obra, sem que houvesse nenhuma alteração no processo licitatório, sem que sequer esteja, pelo menos até agora, comprovado que houve alguma publicização ou correção ou ação pública que justificasse, que pudesse dar embasamento, essa vila se transferiu, né, para as construções para frente da Lagoa de Jacarepaguá, valorizando o metro quadrado desses empreendimentos imobiliários substancialmente. E mais ainda, incorrendo num vício, num desvio na medida que você, ao licitar para um empreendimento, num determinado endereço, numa determinada localização geográfica, você, obviamente, atrai determinados investidores. Se você tivesse licitado dizendo que a obra se realizaria numa outra localização geográfica, num outro endereço, obviamente você poderia ter despertado interesse em outros investidores. Então, há um conjunto de situações, no mínimo, nesse momento, não explicadas. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, no âmbito do município, ela pretende não só, e tem por competência não só, investigar e ao diagnosticar ou detectar eventuais desvios, encaminhá-los ao Ministério Público, encaminhá-los, né, para que seja feito o processo de reparação, de punição, de identificação de culpados, mas também analisar a qualidade dos gastos. Praticamente não tem uma obra olímpica na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero dizer, veja, isso não tem a ver com a Olimpíada, com o evento em si, muito pelo contrário, para que a gente possa ter um evento belo, bonito, que deixe algum legado para a cidade do Rio de Janeiro,
é necessário analisar que legado é esse que está ficando na cidade. Olha só, ouvinte, que informação importante, porque as pessoas não têm uma visão muito ampla do que acontece numa casa de fazedores da lei, não é? Até porque os fazedores da lei nem sempre a fazem. Muito poucos são aqueles que aprovam projetos, que fazem... Pois bem, você, ouvinte, deve estar querendo saber se realmente a CPI será instalada e quando. E mais, vai ser o nosso vereador, o nosso edil, hoje aqui presente, o presidente da comissão, necessariamente? Veja... Essas perguntas vieram dos ouvintes. Isso é importante. Veja, como eu falava, então a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não só buscará avaliar os contratos, os aditivos, eu falava aqui, mas também a qualidade das obras. Não há uma obra que tenha começado e terminado sem aditivo. Nós precisamos saber, isso foi problemas no projeto? Porque se é um erro de projeto, você não tem que aditar para agregar pagamento. Se é um erro de projeto, na verdade, esse projeto precisa ser corrigido, não é? E o custo e as custas dessa correção daqueles que ou o elaboraram erroneamente, ou daqueles que o executaram fora dos parâmetros planejados. Mas, de verdade, não tem uma obra que tenha começado com um preço e terminado com o mesmo preço. E isso é parte da discussão do legado, porque o que está sendo construído precisa ficar com nível de qualidade, precisa servir de verdade para a cidade do Rio de Janeiro ao longo de décadas. E quando vai ser instalada a CPI? Então, a expectativa é que seja instalada na próxima semana. Qual é o procedimento? Mas os outros partidos já indicaram? Não, exatamente. Hoje, eu vim direto para cá, não verifiquei ainda se foi publicado hoje, mas hoje, no máximo segunda-feira, tem de ser publicada a chamada pelo presidente da Casa para que os líderes partidários indiquem os seus respectivos representantes. Na reunião de instalação da CPI é que se elege o presidente e o relator. O que acontece se os partidos não indicarem componentes? Eles são obrigados a indicar, eles são compelidos a indicar. O que aconteceu, né, vamos dizer assim, nesse nó da CPI foi porque, apesar da CPI, ela foi protocolada no dia 31 de março, ter cumprido todos os requisitos, ou seja, ter as assinaturas de 1/3 dos vereadores, 17 vereadores, são 51 vereadores, 17 vereadores, ter sido protocolada durante a sessão plenária, ela precisa ser protocolada formalmente durante uma sessão plenária da Câmara Municipal. Público, seu protocolar é público, é feito no plenário, né, recebe lá a marcação com data, horário, e, evidentemente, ter um objeto definido nessa investigação, relatado, retratado, é justamente as empreiteiras que estão realizando uma investigação sobre os contratos das empreiteiras que estão realizando a construção dos equipamentos olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Vereador, o discurso da oposição é o seguinte: o vereador está instaurando essa CPI porque nós estamos num ano eleitoral e ele tem o objetivo de ficar na mídia, aparecer com essa CPI. Qual é a resposta a um questionamento dessa natureza? Veja, primeiro, o calendário eleitoral não pode servir para impedir que um detentor de mandato, alguém que foi eleito para fiscalizar as contas públicas, exerça o seu papel. Eu estaria prevaricando se eu não fizesse, né? Segundo, que essa CPI, nós buscamos, e eu falei com todos os vereadores inúmeras vezes, e nós tivemos assinaturas de vários partidos, inclusive partidos que são base de apoio ao atual governo. Nós tivemos assinaturas de vereadores do DEM, vereadores do PRTB, vereadores do PSDB, vereadores do PSB, vereadores do PRB, 17, foram exatamente 17? Exatamente 17. 17, olha... Em quantos? Em 50? Em 51. E olha, os únicos que não assinaram a CPI foram os vereadores do PMDB. Agora, veja, ter 17 assinaturas para a realização de uma CPI não é algo fácil hoje na Câmara Municipal. O controle é muito grande, né? O prefeito ligou para os vereadores, pediu que não assinassem, falou publicamente. Mas eu queria também, para a gente refletir, sem, obviamente, querer politizar, eu acho que eu sou servidor público de carreira, eu sou servidor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, eu estou vereador na cidade do Rio de Janeiro, eu trabalhei com auditoria muitos anos da minha vida, né?
aqui, se as Olimpíadas servem para que representantes do Poder Municipal, para que determinados secretários do Executivo Municipal estejam nas inaugurações, estejam em todos os eventos, deem entrevistas, apresentem os Jogos Olímpicos, por que é que o Legislativo Municipal não pode, no mesmo período de Olimpíada, investigar? É um contrassenso. Então não tem essa de que há uma ação eleitoral, não tem essa de quem está querendo politizar. Ao contrário, isso é obrigação do Legislativo Municipal. Vamos deixar bem claro, senhor vereador, que, primeiro, o senhor, quando aparece na mídia, não é exatamente para seus propósitos eleitoreiros. O senhor está prestando contas. O senhor está fazendo um relatório do que o senhor está fazendo. Então, é preciso que nós deixemos isso bem claro. O segundo ponto que me parece importante, ouvinte, que você que ainda não entendeu o que faz um vereador, vai aí na esquina e vê a banca de jornais. Dá uma olhadinha na banca de jornais. Aquela banca de jornal, ela tem a obediência, a metragem, a distância de esquina, etc., que provém de regramentos que são votados na Câmara dos Vereadores. Bom, muito bem. O que se deseja saber é o seguinte: entre banca de jornal e as Olimpíadas vai uma distância imensa, porque a nossa cidade, como toda outra cidade, como todos os outros municípios, tem os seus compromissos no exterior. O Rio de Janeiro é cidade irmã de diversas importantes cidades no mundo inteiro. Pois bem, nesse universo tão diversificado, tão multidisciplinado, como é que o senhor vai explicar que a CPI não quer impedir a realização do evento das Olimpíadas, porque o pessoal tem medo disso. O pessoal diz, puxa, aí, quem impedir? Não, vamos estabelecer, para ficar bem claro, o que é que a CPI quer e que não tem nada a ver com o objetivo final, que é a realização deste evento. A Zilma também tem uma pergunta para fazer aí, já mudando um pouquinho a pauta, porque de CPI nós vamos aguardar as investigações aí. Qual é a pergunta, Zilma? Vereador Jefferson, a despeito da questão da pauta da maioridade penal, qual é a sua opinião sobre essa redução? Veja, o Brasil precisa de escola, né? O Brasil precisa de educação integral, o Brasil precisa de, mais do que nunca, de mais humanização, né? A gente, quando olha para as ruas da cidade do Rio de Janeiro e percebemos as crianças que estão lá nas ruas, não são de rua, não nasceram lá, a gente percebe o verdadeiro crime, né, em termos da ausência do poder público. Eu sou absolutamente contra a redução da maioridade penal, da mudança. A legislação brasileira já é muito dura, né? A gente falava aqui, vocês discutiam aqui no primeiro bloco desse programa, e eu ouvi aqui com muita felicidade o desembargador Ciro Darlan dizendo que os muros do Degase serão rompidos, né, para que se possa ter um muro em defesa dos direitos humanos, um outro contexto, né, que é importantíssimo. As pessoas que não conhecem, que nunca circularam por lá e não percebem a brutalidade, a dureza que é. Né? Eu vejo algumas pessoas olham para suas casas, olham nas suas casas, nas suas famílias, e enxergam os seus filhos de 10 anos, 8 anos, 6 anos, bebês. Eu tenho um filho de 10 anos, eu olho para ele e digo, ele é um bebê. Né? E muitas dessas mesmas pessoas, tristemente, olham para os mesmos bebês correndo nas ruas, e porque são negros, pobres, estão sujos, porque muitas vezes, para poder comer, tem que roubar, ou porque de tanto que já apanharam, de tanto que foram torturados, de tanto que foram estuprados, de tanto que foram se brutalizam, né? E por isso reivindicam muitas vezes a pena de morte ou encarceramento dessas crianças. Acho que o Brasil precisa, olha, eu vou dizer assim, sem discutir, sem que a gente possa ter educação, sem que a gente possa ter educação em horário integral, política de assistência efetiva, sem que a gente possa enfrentar o problema da corrupção, porque aqui, sem querer voltar na pauta anterior, mas não só a metragem quadrada da banca de jornal é atribuição, né, de um vereador e da Câmara Municipal,
mas hoje há cerca de 42 mil crianças da cidade do Rio de Janeiro, de 0 a 4 anos, que não tem creche. A Defensoria fez agora uma ação no sentido de responsabilizar a Secretaria Municipal de Educação, porque há um déficit na cidade do Rio de Janeiro, e mais de 40 mil crianças que deveriam estar sendo acolhidas pelas creches municipais simplesmente não têm vaga, não existem. Então a gente fala do legado olímpico. Que legado é esse? As Olimpíadas vão acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Agora, os desvios, aquilo que está sendo praticado de maneira errônea, a corrupção, isso precisa ser corrigido agora, antes que todas as obras estejam prontas, para, se necessário for, ressarcir os cofres públicos da cidade do Rio de Janeiro. São mais de 40 bilhões de reais que estão sendo gastos nas Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro. Então, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos carioquinhas, cuidar de quem vive aqui, cuidar do futuro dessa cidade. Esse deveria ser o maior legado olímpico. Essa deveria ser a maior preocupação de todos os gestores públicos. Vereador, pegando esse gancho, né? O cuidado com as nossas crianças. É isso que o município do Rio de Janeiro não faz, né? Porque a gente está falando da maioridade penal, que é a questão do DEGAS, isso é uma responsabilidade do Estado, responsabilidade de segurança pública, responsabilidade de educação, socioeducação, onde o Estado falha. Mas antes do Estado falhar, a falha está no município do Rio de Janeiro, como o senhor aí falou, não há creche, não há conselhos tutelares. Nós tínhamos que ter 63 conselhos tutelares, temos 17, mal e porcamente instalados. Como o seu mandato tem clamado por justiça na Câmara dos Vereadores para que esses conselhos tutelares sejam criados e instalados? Nós fizemos já, ao longo do ano passado, uma audiência pública, temos atuado em conjunto não só com entidades da sociedade civil, mas também com a Defensoria Pública, também com uma interface direta de fiscalização junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nós acompanhamos de perto esse processo, esse drama que foram as últimas eleições, né, para os conselheiros tutelares na cidade do Rio. A gente tem mantido um contato direto com muitos dos conselhos. É um desafio, né, porque se é uma conquista a eleição direta, eu defendo, né, cada vez mais a importância da gente ter participação direta para pensar as instâncias de representação, os conselhos, as instâncias de representação política. Ao mesmo tempo, aquilo que a gente assiste na política brasileira corta o dia a dia da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, tem muita gente, às vezes, mais preocupada em ter alguém da sua confiança, do seu bairro, da sua região, como representante para atender os seus interesses políticos, do que muitas vezes para afirmar as políticas públicas. É um absurdo hoje o que a gente assiste, né, na cidade em relação... Agora mesmo, a Prefeitura está vendendo... Aconteceu agora, semana passada na Câmara Municipal, o prefeito encaminhou a venda de 15 terrenos municipais. A Câmara aprovou as escuras, deu um cheque em branco para o prefeito. A gente batalhou muito fazendo um contraponto, porque um desses imóveis, na verdade 15 imóveis, um desses imóveis funciona um abrigo para meninas em situação de risco em Laranjeiras. E não tem outro endereço, em Botafogo, perdão, e não tem, nós checamos junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, não tem outro imóvel, quer dizer, não ter, diante já da precariedade, né, eu não estou nem discutindo a qualidade dos abrigos, que é outro problema, é uma tragédia como regra, mas há um déficit, não há, né, abrigos, escolas, e a Prefeitura ainda vai vender um imóvel onde funciona um abrigo. Então a situação é um drama. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos hoje entrevistando o vereador Jefferson Moura.